Voltamos com o Band Cidade Entrevista deste sábado, hoje conversando com Jerônimo Maranhão, candidato à Prefeitura de Manaus pelo PMN. Candidato, a gente estava conversando sobre a questão da segurança pública no município. O governo municipal pode fazer mais em relação à segurança aqui na cidade? Logicamente, se você, essa ideia de você colocar câmeras e que as pessoas físicas façam isso, você pode diminuir a carga tributária em relação ao IPTU. Tem que existir, acabar com essa história de que prefeitura não pode se meter na Zona Franca de Manaus. Você vê a Zona Franca de Manaus abandonada. Por quê? Porque a prefeitura não é da responsabilidade dela. Se eu sou prefeito, eu estou passando numa rua que ela está toda esburacada, é minha obrigação ajeitar. Houve uma confusão em relação a isso, ao asfaltamento ali do distrito. Né? E também a parte de limpeza, de você cortar grama, de você fazer isso. Um exemplo, eu estava em Nova Bazano, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu até coloquei isso como proposta. Se as pessoas que moram em frente a uma praça escolhem 2 pessoas que vão fazer a manutenção da praça, acabou o problema. Você não precisa, hoje, você vai ter a colaboração das pessoas em manter aquela praça pública sempre em bom estado. A responsabilidade da prefeitura vai ser somente de 2 pessoas a serem contratadas por cada praça pública. Então, você vai ter uma praça pública sempre mantida de uma maneira barata e sempre com a população entregando mudas, entregando coisas, e você vê que as pessoas começam a interagir com a prefeitura, entende? É o que está existindo, o que deveria de existir, chama-se administração participativa, que nunca souberam fazer isso. O senhor pretende mudar, no caso, as lâmpadas, o tipo de lâmpada que faz a iluminação pública na cidade. O senhor quer trocar para as lâmpadas de LED. Elas são mais caras. Tem realmente uma resposta mais eficiente, mas tem um custo alto. Como é que o senhor pretende fazer isso? Eu quero explicar para vocês o seguinte, quem paga esse serviço não é a prefeitura. Esses 190 milhões de reais por mês, esse serviço é pago pela Eletrobras. Tá? Então, o que acontece? Existe até um convênio, a própria Eletrobras financia isso. Por quê? Porque ela tem um baixo consumo. Então, o que é um LED? É o diodo emissor de luz. Essa é a verdade. Há muitos anos atrás, realmente o problema todo era o LED branco. Hoje não, hoje existem cidades na China que o LED, o preço do LED é muito barato em relação à lâmpada convencional. Hoje, daqui a 10 anos, você não vai encontrar mais lâmpada de vapor de sódio ou vapor de mercúrio, que ainda se usa em Manaus. Só para você ter uma ideia, esse serviço de manutenção, de troca de lâmpada, é terceirizada e a população não sabe. Ou seja, a prefeitura paga para uma empresa para trocar lâmpada. O senhor é contra essa terceirização? É lógico, todos esses serviços terceirizados significam o quê? Exatamente o que ele disse. As pessoas que administram Manaus, que administraram Manaus, eles não têm conhecimento técnico, eles são legislativos. Eles, na realidade, estão administrando a casa dos outros de forma ineficiente, porque a prefeitura é um serviço que é prestado à população. A população paga o maior imposto do mundo, que é o imposto brasileiro. Se você pegar 190 milhões de reais que arrecada a prefeitura e dividir entre a população de 1 milhão e 900, você vai ter que cada uma das pessoas paga 100 reais. Se você pegar o governo do estado 900 milhões, dividido entre 3 milhões de pessoas que são os habitantes do Amazonas, você vai ter mais 300 reais, são 400. 5 pessoas por casa são 2 mil reais. A questão é a seguinte, é que o serviço prestado no Brasil pelo governo do estado e pela prefeitura são de má qualidade. No exterior, a cidade mais rica dos Estados Unidos, que é a Califórnia, o preço do ônibus é o mesmo do preço do ônibus do Brasil, de Manaus. Entende? Então, o que acontece? Você tem um serviço de boa qualidade lá e você tem um serviço de péssima qualidade aqui. O senhor pretende também fazer a linha de transmissão de energia subterrânea. Isso também seria com recurso público ou seria financiado, bancado pelo governo federal? Como é que o senhor Não, esse é um processo muito simples. Se a própria Câmara, porque a Câmara tem que começar a criar ideias inteligentes, tem que criar projetos que realmente sejam aplicados e sirvam para a população. Em uma linha pública na qual você tem uma árvore, é obrigado, você cria uma lei municipal que obriga a prestadora de serviço que está sendo pago para isso, para ela colocar de maneira subterrânea. Aí você não precisa estar podando as árvores. A única pessoa, a única rua
de Manaus que tem realmente árvores frondosas, qual é? Getúlio Vargas. Por quê? Porque a energia elétrica não passa no meio, porque senão vocês não teriam nem isso. Entende? Então, o que acontece? Se você observar todas as ruas do centro da cidade, a parte do Vieira Alves, você tem fios para tudo que é lado, e você tem que estar constantemente podando as árvores, gastando dinheiro público por isso, quando, na realidade, a responsabilidade da parte elétrica não é da prefeitura. A prefeitura somente tem que obrigar a prestadora de serviços, que é a Eletrobras, a fazer a tubulação subterrânea. Tem a questão da poluição visual também. Também, né? Isso aí é óbvio, né? O senhor pretende construir uma indústria flutuante. Essa indústria, ela trabalharia com que tipo de material e qual que seria realmente o propósito dela? Iria ajudar a quem? Não, na realidade, eu coloquei isso como proposta de governo, porque ela beneficia mais o interior do que a capital. Mas quando você não pensa de forma global, automaticamente você influencia a capital. Porque quando você não resolve o problema do interior, as pessoas começam a migrar para a capital. Então, em vez de 2,5%, você vai ter taxa de crescimento de 3%, 4%, 5%, que é o que acontece hoje pela falta de oportunidade que existe no interior. O único produto que resolve o problema do Amazonas chama-se macaxeira ou mandioca. Por quê? Porque é um produto que você planta em terras pobres, você pode plantar na várzea, e você vai ter uma balsa flutuante para a produção de amido. Amido é a tapioca. Pronto. O amido hoje, consumido no Amazonas, é todo vindo do sul do Brasil e da Paraíba. Só para você ter uma ideia. Farinha também. O segundo maior produto consumido do mundo chama-se amido. Depois da celulose, que é o papel, chama-se amido. Então, por que razão você não faz uma balsa flutuante que desça a calha do rio Purus, que desça a calha do rio Jurá, que desça a calha do rio Solimões, que vá comprando toda a produção de macaxeira? E você vai produzindo o amido, vai produzindo ração para peixe e vai produzindo ração para frango. Numa balsa flutuante. Aí o ribeirinho, que as pessoas chamam de preguiçoso, não. Eles não são preguiçosos. É que eles não produzem mais porque não tem ninguém para comprar. E quando compram, o preço que eles só fazem a farinha, que é o produto que tem o menor valor agregado. Entendeu? Aí, no Amazonas, em Manaus, você pode fazer ali na parte da Ilha da Machantaria, e você tem que trabalhar com capacidade de 200 toneladas para cima, dia. Um exemplo, a refinaria de açúcar que eu montei na Nigéria era de capacidade de 2.000 toneladas de refinamento de açúcar por dia. São 100 caminhões de açúcar refinado por dia que vão para a Inglaterra. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque você só resolve o problema através do momento em que você industrializa as coisas em escala. Porque quando você trabalha com agricultura familiar, você trabalha somente com sobrevivência, tá? Não a nível de desenvolvimento de um estado ou de um município. Então, quando você é candidato a prefeito, você também tem que ter a capacidade de pensar como um todo, porque todas as decisões que você toma influenciam também, a longo prazo, como se chama, na imigração do interior para a capital, por falta de oportunidade que os municípios hoje do Amazonas realmente estão todos abandonados. O senhor pretende fazer em Manaus um festival comparável ao Rock in Rio? O senhor é roqueiro? Não. A questão é o seguinte, o problema do turismo do Amazonas é uma coisa muito interessante. Você chega em Manaus, você anda na cidade inteira, você não encontra uma placa com um mapa indicativo aonde o turista pode ir. Sinalização. Sinalização visual. Só tem sinalização visual para propaganda, mas para a informação turística, não. Tanto é que uma das ideias é fazer um CD institucional, porque a rede mundial de computadores, a web, ela é muito abrangente. Quando você cria um CD institucional, ele em vários idiomas, você, quando chega um turista, você entrega um CD desse para ele, você entrega para as embaixadas do Brasil no mundo. Então, você começa a entregar a informação do mundo de quem é você. E essas informações também não é só turismo, você agrega ao CD a parte empresarial. Só para você ter uma ideia, hoje, o empresário que vem a Manaus, ele não tem informação nenhuma a respeito do que é o polo industrial de Manaus. Se você perguntar hoje um estudo pronto sobre competitividades comparativas sobre o polo de Manaus em relação a outros estados, não existe. Ele tem que pagar um economista e pagar caro por isso. Ou seja, o dinheiro ele é muito susceptível. Ele não pode, a pessoa que traz o dinheiro, ele aplica onde ele quer.
Só para você ter uma ideia, a Intel Pentium, os processadores Intel Pentium vieram para Manaus primeiro. Depois foram para Costa Rica. Ou seja, Manaus perdeu essa oportunidade. E as oportunidades vão passando e realmente você vai ter o quê? Um problema do polo industrial e se reduzindo em função de quê? De um tratamento que você tem que dar. Onde funciona a bola da Sulframa, aquilo ali deveria de ser um centro de atendimento ao empresário, onde você tem informações de graça, de estudos comparativos, onde você tem informações de graça de quanto custa a mão de obra, tudo que a pessoa não precisa pagar nada. Hoje não, o empresário que vem de fora tem que pagar tudo para obter esse tipo de informação. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Agradeço ao povo de Manaus pela oportunidade. Lembro uma coisa para vocês. Manaus tem 1.900.000 pessoas. Desses 1.900.000, só 1 milhão vão voltar. Essas escolhas, essas pessoas vão escolher por alguém. Vocês estão escolhendo pelos seus filhos, estão escolhendo pelo futuro de vocês. Eu decidi sair candidato como uma alternativa e para mostrar para vocês que a política ela pode ser coisa séria. Então, a escolha de vocês é que realmente determina o futuro de vocês e dos seus filhos. Escolham bem. Candidato, muito obrigado pela sua participação no Band Cidade Entrevista deste sábado. Boa noite, obrigado.